Muito bom dia para todos, que estão presentes. Agradeço imensamente a inscrição de todos, principalmente para um tema que é de extrema relevância para o setor de dispositivos médicos. Sabemos que inovar não é fácil, e hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar, né, principalmente debater sobre esse tema tão importante com o Fabrício Saad, que está aqui conosco. O Fabrício, ele já participou conosco de um curso voltado para marketing digital, né? O Fabrício, ele é professor da SPM, ele é professor hoje também atual na Universidade de Salamanca, ele mora hoje na Espanha, né? O Instituto de Design Europeu, também italiano, perdão, e também já atuou em empresas do setor, como a Mazzaferro Medical, né. Então a gente tem a possibilidade, de entender que é um tema bem difícil, né, e a gente vê uma dificuldade muito grande por parte das empresas, e aí estamos falando das empresas que atuam no setor de dispositivos médicos brasileiros. Por que que é tão difícil inovar, né? Temos, né, por exemplo, notícias recentes, que foi da última sexta-feira, e o BNDES e a Finep lançaram mais uma linha de crédito de 3 bilhões, um aporte, né, para poder que as empresas desenvolvam P&D, né. Então, isso é uma notícia muito boa. Então, aí, somado a isso e o que o Fabrício com certeza vai trazer para a gente de informação, a gente pode com certeza, ter essa visão um pouco mais amplificada. A ideia aqui é que nós consigamos trabalhar com esse tema de uma forma mais natural, que isso faça parte dos nossos dias, né, porque o inovar não é você só pensar no produto na hora que você tem que modificar, é você trabalhar todo santo dia com ideias, né, e trabalhar com essa mentalidade mais aberta sobre esse tema. Então, vou deixar um pouquinho de falar, porque se deixar a introdução vai longe, porque o Fabrício é um grande profissional, né, da área. Ah, os temas dele, principalmente voltados à área de inovação, hoje, tanto na Universidade de Salamanca quanto na SPM, são extremamente, disputados e concorridos aí para tê-lo como professor. Então, eu vou deixar agora um pouquinho a minha parte, vou pedir para o Fabrício fazer uma introdução, e aí, logo na sequência, a gente já começa as questões, principalmente que a gente recebeu aqui, e a gente começa esse formato como se fosse uma entrevista, né. Então eu vou passando algumas perguntas aqui, e eu vou pedir a gentileza para que todos que estão acompanhando, pode até mandar no chat as questões, e no final a gente vai reservar uns 10 minutinhos para poder, especialmente comentar sobre algumas, tá bom? É claro que a gente não sabe o volume, né, hoje eu não sei quantos inscritos estão acompanhando hoje, mas daqui a pouco eu comento sobre isso, mas eu acredito que vai ficar muito difícil da gente também conseguir, responder todas as questões, tá bom? Fabrício, é com você, meu amigo, fique à vontade. Bom dia, não, para todos que estão aí. E, Márcio, pois, obrigado, não, outra vez por estar aqui, não, com a BIMO, na entidade que estão como referente em todo que se propõe, não, a lançar mercado e a fazer. E, pois, de verdade, eu creio que esta oportunidade de falar, perdão, de inovação em
um ambiente tão ah, único de intercâmbio de ideias, etc., como é uma associação, uma entidade como a BIMO, não? É algo bastante interessante. Como dissemos, ojalá que todas as entidades e associações, etc., foram tão ativas, não? E tiveram fóruns como esse. Então, sim, pois vai ser estou seguro que vai ser uma conversa muito bastante proveitosa. Eu vou iniciar, Fabrício, eu vou pedir a gentileza para você, porque nós temos algumas questões, nós temos o prazo agora de quase uma hora aí para poder falar um pouco sobre isso. Mas eu iniciaria com você, porque a gente sabe que o papel da inovação no setor, principalmente de dispositivos médicos, como é que ele está nos dias atuais? Como é que você vê hoje o papel da inovação dentro, dentro, né, principalmente desse setor? Pois é bastante interessante a pergunta. Por quê? Porque se pensamos no que a máxima que tema de saúde saúde não tem preço, e se pensamos a importância que é um tema esse setor em termos econômicos, não estou seguro para o Brasil, igual que em qualquer país com economia bastante relevante no mundo, não? Eu diria que inovar deveria ser uma prioridade de qualquer setor, mais em um setor como este. Há pouco, pois, já a, intercambiávamos ideias, não? E que a ideia de inovar num setor como esse e de outros temas que vêm com inovação, etc., que imagino que vamos a comentar, não? Como sustentabilidade, etc., que se relacionam, se encaixam e que ajudam a que o setor seja relevante, cada vez mais presente, é algo que se impõe, não? E se pensamos que inovação em muitos setores não é, ocorre como teria que ocorrer por falta de capital, não de dinheiro, e a notícia que tu has dado, não? Agora, de uma linha de capital, não sei quanto. Quer dizer, eu sempre, quando o período que vivi em Brasil, para mim nunca apareceu, Márcio, de verdade, sendo diretor de empresas e professor, que o problema de inovação estava em falta de capital. Então, se dinheiro existe, não? Dinheiro existe, talento existe. Então, eu diria que o que falta talvez são mais iniciativas como essa, que ajudam a pensar como inovar, não? Então, eu diria que é bastante importante. Concordo plenamente com você, Fabrício, quando você tocou nesse assunto, porque eu acho que o capital, né, o investimento, ele é propulsor, né? Então você vê isso de algumas formas aparecendo, né? Ah, mas e aí a gente fica sempre com aquela questão, né? Por que que é tão difícil, né? E aí eu vou seguir contigo porque eu queria entender que quais são hoje e de que maneira você vê as principais tendências hoje para o setor de dispositivos médicos. Interessante também essa pergunta. Te diria que quando pensamos em inovação, não, sim, em tendências, a primeira coisa que nos vem à cabeça são as tecnologias, não? Novas tecnologias. Eu diria que essas novas tecnologias têm que estar, não, aplicadas à realidade de cada setor. Em caso de dispositivos médicos como um todo, médicos hospitalares e todo que tem ao redor, não? Veio inteligência artificial, internet,
das coisas, como algo bastante relevante, bastante prático e aplicado. Te dou pois, dois exemplos solo para não me estender e que estou seguro, porque tenho contatos aí em Brasil, já são coisas que também já cada vez mais se convertem em realidade, né? Aqui, pois, creio que 2 meses atrás, um mês e algo, ocorreu uma feira pois, global de dispositivos médicos, não? Que esse ano ha sido em Madrid, creio. Pois eu estava acompanhando, não estava ainda no evento, mas estava acompanhando tudo o que saía, e pois um hot trend da feira ha sido como uma cucharita, uma colherzinha, que permite ajustar a quantidade de sal de cada alimento para as pessoas que estão em regimes muito especiais, por exemplo, o Papa Francisco, a hora que está aí com algo renal, que já ou estava lendo que não pode comer quase nada com sal, cria como uma sal artificial, a partir de chips, microchips, de internet das coisas. Super interessante. Outro, outro exemplo, não, que me ocorre. Aqui já há 50% de todo tratamento, toda medicação de câncer está sendo pensada caso a caso, ou seja, o composto médico para cada paciente, em alguns tipos de câncer, está se adaptando e cambiando segundo os exames deste paciente. E quem acha esse mix de quantos de tal droga, quanto de tal droga, quanto de tal droga? A inteligência artificial. Ou seja, estamos falando de casos aplicados de internet das coisas, inteligência artificial, e que são realidades e que, conhecendo também, não sei se vamos já depois falar disso, não? A comparação com a realidade em Brasil, são realidades que estou seguro que o Brasil também teve, também usa, também pensa, também cria em termos de P&D, porque tem centros de excelência, ademais de empresas de excelência, pero hospitais de excelência e etc. Não? Eu vejo assim, que tem muitíssimas possibilidades e todas as possibilidades de uso de tecnologia nesse setor são possibilidades que, e aí tem uma variável, Márcio, que é essencial, não? São possibilidades que, desde um ponto de vista de economia, merecem muitíssimo a pena. Por quê? Porque tu para pensar, essa, ah, essa máquina, inteligência artificial, que está mesclando as drogas de acordo com cada paciente, dizem que está, e neste momento, não? E neste momento está economizando 50% dos custos de remédios que antes, porque tu não tens que tomar, e fora toda a saúde, não? O governo antes gastava 50% mais porque tem que te dar todos esses remédios separados, agora te dá um único, com a dose ideal que tu necessita, não? Tudo isso, pois, é inovação que se paga, não? Eu acho que você tocou num ponto, Fabrício, que faz você, principalmente quando a gente está falando das tendências, me corrija, por gentileza, né, se esse não é um caminho, mas cada vez mais a parte da saúde e em cima de dispositivos médicos, você tem cada vez mais tratamentos individualizados. Então, essa parte dos dispositivos estarem acompanhando uma tendência que vai ser de um tratamento mais individualizado, da compreensão daquele paciente para
um tratamento, conforme você disse até de um medicamento, né, a gente está falando da parte de um fármaco, mas ele destinado, né, e ele produzido para aquele paciente, né. Então acho que isso, a gente pode já, deixar ali que é uma tendência muito grande. E eu aproveito para te perguntar, o que que a gente espera daqui a, vamos colocar assim, a curto prazo, né, que já são 5 anos, 5, 10 anos. Como é que você vê, principalmente, esse boom da tecnologia, que você comentou anteriormente, e como é que você também, interpreta o futuro daqui a 5 e daqui a 10 anos sobre o setor de dispositivos médicos? Essa pois é uma pergunta que, como decimos aqui, uma pergunta de milhões, não? É, por quê? Porque, pois, que ocorre, não? Hoje, quando vamos dar uma classe, um curso, que o foco está em inovações, em tendências, tudo isso, e prepara o material, Márcio, e próxima semana, eu vou a outro curso, em outra universidade, tenho que cambiar o material, porque as tendências te atropelam, não? E é assim, pois nossos cursos mesmo pensando aqui em Abimo, não? A ideia é ter um curso enfocado em tendências e inovação. Estou seguro que este curso, este material, pois só vamos de verdade ter 100% uma semana antes, porque é praticamente impossível pensar com toda esta antecedência, pensando falando de inovação, não? Agora, tem algumas coisas que a gente já permite pensar. Cada vez mais essa customização, igual eu estou aí, tipo, uma customização digital, não? Porque se pensamos o que torna possível a cucharita com a laçal específica para cada paciente, e o que torna possível a, o medicamento contra o câncer específico para cada paciente. O digital, porque senão, como seria? Teríamos que ter personas. Imagina a quantidade de pessoas específicas para cada paciente. Então, se o digital permite e facilita essa customização, eu só diria que em 5 anos isso estaria massificado. Outra tendência que vejo muitíssimo é o tema de uso dos novos materiais, não? Novos materiais, pois já em termos de dispositivos, como grafeno, lítio, etc., são uma realidade que vão, vão permitir em um primeiro momento não, pero já estão permitindo ah, custos mais acessíveis para pensar em medicamentos em dispositivos cada vez mais inteligentes. Então, eu diria que essa acessibilidade a materiais que, em um primeiro momento, não todos têm, porque são raros, em alguns casos, são caros. Estamos vendo as guerras de todas as potências, não por alguns materiais, agora Estados Unidos com o solo de Ucrânia e o Chile tendo casos de explotação de lítio e etc. Algumas outras potências, como China, praticamente colonizado todo o solo africano onde existe metais raros, não é por acaso, não? E eu diria que o setor de dispositivos médicos é um setor que novos materiais cada vez mais flexíveis, etc., vai permitir muitíssima coisa. Não, perfeito. Eu acho que, claro, com essa informação que você está trazendo, principalmente desses materiais, eu acho que com certeza, para quem está hoje, né, a gente tem a felicidade agora de ter mais de 100 profissionais do setor de dispositivos médicos nos acompanhando, né? E eu aproveito também esse momento
para a gente comentar que nós teremos um tema, um curso com o Fabrício, falando de inovação e de tendências. Como ele mesmo disse, né, a parte principalmente das tendências é um assunto que ele vai decupar ali mais próximo da realização do curso. Então, vai ser compartilhado agora no chat o link já desse curso que a gente já desenvolveu, né? A gente já conversou anteriormente também. E ele vai ser um dia dedicado que o Fabrício irá falar sobre esse assunto. Ele vai entrar mais em detalhes, principalmente, eu acho que essa parte dos materiais, com certeza, de uso de novos materiais, faz muito sentido e é muito interessante para o setor produtivo, né? Então, a gente pode ter mais detalhes sobre isso. Então, vai aparecer para vocês aí o link. Quem quiser ficar um pouco mais inteirado, realizar a inscrição, fique à vontade, porque as inscrições já estão abertas, né? E eu acho que tem seguindo aqui, né, as nossas questões, eu fico sempre na cabeça do que a gente hoje já pode fazer de diferente para ter uma vantagem competitiva, né, em termos de inovação. Porque a gente falou um pouquinho de inovação, agora a gente falou de algumas tendências, né, alguns lançamentos, né, de uma feira em Madrid que você participou agora, de novos compostos, substâncias para produção. Agora, o que a gente consegue fazer de uma forma um pouco mais rápida, mais imediatista, vamos falar assim, para ter um pouquinho mais de vantagem competitiva quando a gente fala em inovação, né, amigo? Márcio. Eu diria que todos buscamos isso, não? Uma vantagem competitiva e que seja uma vantagem a largo prazo, não? Que não seja só imediata, não? Sustentável. Então. Te diria que o principal para isso é incentivar uma mentalidade corporativa inovadora, não? Isso tem que ver com o quê? A ideia de fail fast, não? E beta contínuo. Ou seja, basicamente estamos aí pensando em incentivar dentro das equipes a cocriação, o não ter medo a, ao erro, não, a falha. Steve Jobs tinha uma oração que, para mim, a oração é perfeita, que é, mira, solo a falha solo se transforma em fracasso se você deixa. Se você desiste, se não é só um aprendizado neste caminho do êxito. Não? Então, essa mentalidade é bastante importante. Eu diria que, aí pensando como empresas, e pois hoje, mais como consultor e como professor, pois sempre sido diretor de empresa e vejo que os boards de empresa teremos uma falha que não premiamos o tentar, não? Às vezes, incluso, algumas empresas punem e aí cria uma mentalidade que é anti-inovadora. Não, não, não teremos que ter medo ao risco. Temos que poder, e é parte, não? Arriscar. Porque só assim se descobre. No Einstein, quantos intentos de sua teoria, Thomas Edison com a lâmpada, quantos intentos? Não, mais de 1.000. E logo é descoberto 3M com post-it, todos conhecemos a história, não? E por aí vai. Então, eu diria que esta mentalidade, uma mentalidade focada em cocriação, em colaborativismo, e não ter medo a falha, o erro, em arriscar essa cultura corporativa, pois, por suposto, há técnicas para isso, há estratégias. Incluso tenho pensado no nosso curso aí
dedicar algo para ensinar alguns métodos, não, que para esse tipo de para poder aplicar as tendências, não? Eu diria que é fundamental. Eu tinha separado até uma questão, sou um pouco mais isso, eu acho que você já conseguiu respondê-la, né, bem nessa parte, que é essa parte da mudança da cultura corporativa, né, de não ter medo de errar, porque eu tinha separado uma questão aqui, tinha estado separada aqui, para que a gente comentasse quais são as principais dificuldades para as empresas ter relacionada à inovação, quais são, né, como um dos elementos para o futuro, né? Então, fazer com que a inovação faça parte, né? Então, eu acho que você já começou a responder na pergunta anterior. Agora, Interessante. Fabrício, você acha que tem mais elementos que a gente pode, além da, obviamente, da cultura, da empresa ali, da cocriação, enfim, toda essa parte que pode se somar a isso na parte da inovação? Interessante. Temos dificuldade, não? Eu Sim, diria que, na minha opinião, não é que é número um, pero é a mais importante é a cultura, porque sem cultura todo demais não tem êxito, não? A hora, sim, é verdade que o capital, igual, temos capital disponível, mas algumas empresas não sabem. No Brasil, tem uma lei, Márcio, eu creio que abrimos, já falamos disso, uma lei que é sido pioneira em algum momento da história, em 2005, não me acordo, porque eu já ensinado isso já quando estava aí, e usado isso aqui em Espanha, é chamada Lei do Bem, que é uma lei específica para inovar, não? Que passa, uma outra dificuldade que seria capital, é verdade que existe, mas existe também por um desconhecimento. As empresas não sabem como podem usar os instrumentos disponíveis para, muitíssimas vezes, não para ter acesso a esse capital. Então, é uma dificuldade, pero é uma dificuldade menor se pensamos que o problema não é a falta de dinheiro em si. Então, se é teoricamente fácil de se resolver. Não, porque é mais difícil, por suposto, em um país que não tem mínimo de estrutura, de capital, de infraestrutura para inovar. Eu, sabes que imparto classe em Colômbia, não? Universidade de Los Angeles, que é a universidade de referência aí em Colômbia, todo, e eu vivido em Colômbia 2 anos e meio. Ah, é outra realidade. Ou seja, Colômbia, Bogotá, para que tenha uma ideia, neste momento, na capital de 8 milhões de pessoas, está neste momento começando a construir seu primeiro metrô, primeira linha de metrô, não? Pois não é o caso do Brasil, não. O Brasil é um país que se nota muitíssimo que tem um ADN inovador na infraestrutura para isso, etc. Então, é só saber como usar esse capital. Então, por isso que eu digo que é um problema menor em relação à cultura. E diria que tem um terceiro elemento, que isso não é exclusivo também de uma realidade brasileira, é uma realidade global, e é todo ambiente macro, desde o ponto de vista político, regulatório, etc. Este setor, sabemos que é um setor em que o regulatório, pois o político, como consequência, é bastante delicado. Por suposto, estamos falando não estamos pensando em inovar em setor de turismo. Pois que regulação pode ter algo, mas não é a mesma coisa. Percebe? Eu me acordo que quando eu fui diretor de inovação de um grupo francês, a Coroteles, podíamos fazer coisas que eu pensava, mas depois não tem limite, não? Porque o turismo não tem limite. Agora, nosso setor médico como um todo, e em qualquer país do mundo não é assim, não? Então, essa dificuldade que seria o terceiro R, se pensamos depois de cultura e capital, e terceiro pilar, perdão, que é esse ambiente regulatório típico de um setor como esse, é algo que todas as indústrias, toda a indústria em qualquer país do mundo vai encontrar, não? Pela característica da indústria. Então, temos que estar aí todo o tempo sabendo como
podemos usar, encaixar inovação dentro desse contexto regulatório, político-regulatório, né? É isso. Eu acho, Fabrício, principalmente quando você tocou nesse assunto, desse segundo pilar, né? Porque a gente já tinha decupado um pouco mais sobre o primeiro, é que a lei do bem que você comentou, né? Você foi 2005, né? Que você mais ou menos, né? E você tem a lei do bem e a lei da informática hoje voltada para o setor, né? Então são duas leis que contemplam, né? Tem esse caráter de promover a inovação no setor, né? E isso, quando você se depara com as empresas hoje que as utilizam, são as empresas inovadoras. Então, hoje, com certeza, essa parte hoje é fundamental para que as empresas hoje possam acompanhar e estar, vamos falar assim, próximo, né, ou acompanhando ali lado a lado, ou um pouquinho à frente dos seus concorrentes perante o mercado. Com certeza, né? E a parte regulatória, concordo que também que isso daí é um fator hoje extremamente decisivo, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente sabe, principalmente dentro quando a gente fala aqui do nosso órgão regulador, que é a Anvisa, né? A gente sabe que isso tem que estar sendo muito bem acompanhado de perto pelas empresas, né? E eu deixei uma aqui, uma questão que eu acho que não sei se vai ser muito espinhosa, mas por onde você acha que uma empresa deve começar para ser inovadora no setor de dispositivos médicos? A ver, é que Márcio só perguntas fáceis sempre, Márcio, por isso que... Eu diria, a ver, Márcio, eu diria que minha opinião específica, pensando em inovação, não tem que ver com o setor de dispositivos médicos como um todo, pero com inovação. Eu creio de verdade que o número um é cuidar a cultura. Cuidar a cultura e começar a praticar coisas, melhores práticas, é, para fomentar esta cultura inovadora. Esse eu creio que é o número um, porque todo o demais, sem a cultura, não vem. Não? Agora, se temos isso, se já temos essa cultura, se estamos pois, atuando, não? Trabalhando nela, outros elementos que também vêm aí, que acompanham, minha opinião tem muito a ver com mercado. No, quando pensamos em mercado, eu vejo que não hablo desse setor, ¿vale? Porque estaria comentando algo sem conhecer. Pero eu vejo que, como um todo, as empresas cometem um erro básico de Steve Jobs, que é inovar para si. E temos que inovar para quem? Para nossos clientes. E isso pois, passa por pois, escutar os clientes, não só propor soluções. Por suposto que os clientes hoje querem ser surpreendidos desde o ponto de vista de inovação, de estratégia, que se não surpreende nós outros, ou nossa empresa, outra vai. Pero, incluso, é mais fácil inovar se eu me dedico a investigar que necessidades tem nesse cliente. Então, eu diria que este capital e este tempo dedicado a mapear as necessidades, oportunidades, em paralelo a um bom a, projeto, trabalho de cultura, de inovação digital, seria aí
pois se todo demais já temos, não? E capital, seria aí o mix necessário para arrancar. Porque se não sabemos, vamos arrancar como? Que sentido? Vou por aí. Pois, para o meu cliente não está esperando isso, em realidade. Meu cliente queria um outro tipo de inovação, sabe? Então, eu diria que seria por aí. Eu acho, com certeza concordo plenamente com você, e eu acho que quando a gente está falando hoje de inovação, e essa parte dessa, também dessa parte que você comentou, de também saber entender, né, vamos supor, ou do cliente, a gente está falando do hospital, ou do consultório odontológico, entender um pouco mais sobre ele, né, as necessidades, porque mudam de um para o outro às vezes, isso é fundamental. Só que eu vou voltar um pouquinho atrás, que você tinha comentado de um tema sobre sustentabilidade, e hoje a gente, da Bimo, está formando alguns grupos de trabalho. Não é um grupo totalmente dedicado, né, que vai, eh, ter aquela coisa formal de reuniões mensais. A gente não pretende fazer nesse formato, mas que a gente tenha cabeças, né, vamos colocar assim, e a gente não está falando das empresas, cabeças hoje que já promovem esse assunto dentro das suas empresas, que já tenham ações e resultados sobre essas ações, porque isso é muito importante para o setor como um todo. Então, eu comento aqui de antemão que a gente está lançando esse tema, né, e esse grupo, né, de trabalho hoje, né, e eu vou pedir para deixar o meu e-mail no chat, para que as pessoas que estão nos acompanhando hoje, mais de 100 agora, mais de 100 profissionais, né, do setor de dispositivos médicos estão nos acompanhando, possam trazer esse assunto para dentro da empresa e ver se alguma ação hoje sobre sustentabilidade, que tem tudo a ver com inovação, se já tem algum tema hoje implantado e vamos falar assim, alguma ação de sucesso, e a gente vai formatar isso de uma forma bem leve, para que os profissionais possam ali trocar ideias, somar experiências, né? E isso de uma forma, volto a falar, muito leve, né, a cada 2 meses trazer um tema mais específico e a gente conversar num formato virtual, enfim, mas que seja, um assunto pertinente e discutido pelas empresas do setor de forma regular, tá bom? Então, eu vou pedir para deixar o meu e-mail aqui no chat e quem quiser, fique à vontade para escrever um e-mail, para falar sobre o contexto que quiser sobre esse assunto, ah, e agradeço muito já de antemão o Fabrício por ter feito essa, vamos falar assim, essa abertura, né, das nossas cabeças, né, sobre um tema tão importante que é a inovação, que é entender um pouco mais como está as tendências para o futuro. É claro que, também a gente tem um objetivo aqui também de falar sobre um curso inédito aqui para a entidade, e também eu já pediria até para o Fabrício, o que você deixaria de tudo isso que você comentou agora, nesses 40 minutos que a gente está 45 minutos que a gente está conversando, o que você deixaria mais de resumo, de síntese sobre inovação e tendências? Qual que é a tua mensagem principal aí que você deixaria? Perfeito, Márcio. Que bem que Márcio, pois aí concluindo esta fala com um tema tão necessário em todos os setores como é sustentabilidade, né?
Eu diria que, Márcio, um, pois inovar é um modus operandi, que chamamos uma mentalidade necessária para todos os setores, não? E para todos os países, e bom que estamos, não, em caso, em um contexto de um setor bastante moderno, bastante atualizado, um setor que, para nada a nível mundial, é um setor tradicional, não um setor que abraça não, inovação. Ah, e em um contexto, em um país que tem tamanho para isso, que tem leis para isso, que tem capital para isso, então se, há, há que pensar nisso, não? Pois há que abraçar esse contexto, porque senão outros, o Steve Jobs também tinha uma frase que acho que era incrível, que é, mira, a vida existem aqueles que nasceram para inovar e aqueles que nasceram para liderar e aqueles que nasceram para ser liderados. E eu vejo que nós outros que estamos aqui, as empresas que estão aqui, as pessoas que estão aqui, é porque querem pensar diferente, querem inovar, querem liderar nesse caminho, nesse setor. Diria, esse é o primeiro mensagem. Diria que esse mensagem vem acompanhado de um desafio, não? Como comentamos, que tem que ver com cultura, e para mim esse tema é, pois comento, porque já tenho que implantar programas de inovação em muitíssimas empresas e sempre é o tema mais difícil. Cultura alinhado a como encar a regulamentação e como busco, não? Muitíssimas vezes otimizar capital para isso. Esse seria o segundo mensagem. E, por final, ter em conta que tendências, por suposto que temos solo aí, ah, pois, eu de um spoiler, não? E vamos aprofundar o tema, nosso curso, é, que tendências que é algo que já sabemos, alguns caminhos como materiais flexíveis, como o tema de internet das coisas, não? Os chips inteligentes como da colher, inteligência artificial e etc. Agora, precisamos aí pensar em tendências, estar todo o tempo monitoreando não, essas tendências e pensando como pode usar essas tendências a favor do meu negócio, não? Então, eu diria que esse poderia ser um pouco aí esse resumo, não? Agora, pois, ideológica é uma atividade, a, é uma mentalidade, pois, apaixonante, não? Porque nós nos enamoramos da inovação, não? Inovação é algo que sempre pensamos, pois que bem, se estamos aqui de verdade, não? Para fazer diferente, como a diferença, é, in, inovação é esse caminho, né? Então, eu diria que esta, pois, seria um pouco minha mensagem. Não sei se temos algumas perguntas, algo que queiras. Exata. Eu ia até conversar sobre isso. Tem algumas perguntas, né? E eu estou separando algumas aqui. É claro que eu vou pedir desculpas porque a gente não vai conseguir respondê-las, né? Todas as questões, porque a gente colocou-se um tempo aqui para a gente fazer esse formato de webinar, esse formato de entrevista aqui com o Fabrício, e a gente não vai conseguir responder todas as questões, mas é claro, quem puder colocar as questões no chat, a gente mesmo assim a gente vai deixar isso arquivado e a gente vai pensar num formato também de, tentar depois, ver como a gente pode responder, se a gente vai conseguir responder, passar isso para o Fabrício, enfim. Mas eu peço que de antemão deixe registrado a sua dúvida ali, a sua questão, ou o ponto que você gostaria de entender um pouquinho mais, né, sobre o que o Fabrício comentou. Mas, meu amigo, eu vou falar que existe uma pergunta que vai
ao encontro do que você falou, principalmente da parte regulatória, né? Que é, falando em registro de produtos, você saberia dizer qual é a relação entre produtos totalmente novos, ou seja, inovação radical, disruptiva, enfim, e produtos regularizados, com produtos equivalentes a produtos existentes? Se você consegue hoje, falando em registro, é mesmo, de produto. A ver, toda inovação que é incremental, ela tem um caminho bastante mais fácil. Sempre quando, desde o ponto de vista de marcas e patentes, vale? Sempre quando se pode provar que este é um incremento baseado em uma tecnologia sua, não a tecnologia que já existe. Pelo caminho tem que ser mais fácil. Quando a inovação, pois, disruptiva, não, creio que a pessoa alemã disruptiva, não, pela pergunta, tem um caminho mais duro, por quê? Porque não temos referentes. Então, se a minuto que passa que envias uma marca, um processo de marca e patente, te devolvem com coisas, mira, pero isso não, tens que me enviar isso. Então, é um caminho novo. Então, você tem que aprender este co- comento que já é passado por isso. Tem que aprender o processo. Agora, se pode dar um tip, não um tip, um conselho para isso são um é seguir e tentar estudar o máximo que pode um acordo de marcas e patentes que existe, o Acordo Internacional de Madrid. É um acordo, último acordo vigente em nível global, 2000 e algo, e que regulamenta marcas e patentes a nível global, não? E dois, bueno, pero mi produto e mis escritórios de marcas e patentes, etc., têm realidade país, não? Sim, é verdade. Estudar a realidade país, não? Se pensamos, por exemplo, em Estados Unidos, tem um processo bastante duro, nada burocrático, porque Estados Unidos é tudo muito rápido, pero é bastante difícil em comparação com outros países do mundo, pois para aprovar esta marca, este patente em nosso setor, vale? Eu comento que um caso que hemos publicado, quando estava em Mazzaferro, e uso como um caso, Mazzaferro, pois ha levado mesmíssimo tipo de produto para patentear em Brasil há 2 anos, em Europa 2 anos e em Estados Unidos 8 anos. Porque, não pela burocracia, não é isso, por às vezes nível de exigências. Eles são bastante rápidos, mas sabemos que esse setor médico em Estados Unidos, o FDA, todo tem uma realidade, um nível global que sempre vai além de todo o demais. Está bem, está mal, exagera, não exagera, não sabemos, mas é assim, não? Eu acho que também você tocou num assunto também importante, que é justamente das empresas, é claro, também ter essa consciência um pouquinho mais, né, do cuidado, né, da marca, da patente, do registro, enfim, de ter essa parte burocrática, que faz parte, mas que é fundamental para garantir também, né, para segurar a empresa. E Dani, aí, você que fez a pergunta, não, incluso está aqui agradecendo, nós depois, é verdade, tem algumas obrigado. pessoas agradecendo muito a iniciativa. Eu já te agradeço muito, meu amigo, de antemão, por ter o privilégio de poder conversar com você sobre um assunto que a gente sabe que é tão importante. É um assunto desafiador para as empresas hoje, aqui no Brasil, mas que é de suma importância. Então, eu agradeço também, a gente mantém essa, vamos falar assim, essa quantidade de profissionais nos assistindo, né, nessa manhã de segunda-feira aqui no Brasil. Então, isso é muito importante. E aí, eu gostaria de fechar, porque eu não vou conseguir levantar todas as questões aqui, mas quando a gente volta um pouquinho
para uma questão, e eu acho importante, tem uma pergunta aqui do Marcos: como vocês vê a participação da Anvisa nessa questão da inovação do mercado nacional? Ele diz: às vezes eu tenho a sensação de que é mais fácil importar algo, trazer de fora, de um fabricante, do que desenvolver aqui. Os fabricantes acabam brigando contra o tempo para competir com os importadores. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa questão do Marcos, que eu acho muito importante, né? Que é uma Perfeito. questão que ela acaba sendo bem debatida e bem levantada quase por todas as empresas do setor. Então, eu Exato, gostaria pero que você comentasse sobre esse assunto. perdona, Marcos. Pero a ver, yo creo que ahí, Marcos, nos vamos a entrar en un punto, ¿no? No, pues no gano nada por defender Anvisa e tampouco estou, pues, uma realidade em dia a dia para isso, não é? Agora, o que eu posso dizer é duas coisas. Um, a Anvisa é uma entidade reguladora, não? Hoje mesmo estava aqui, pela manhã, impartindo classe, dando classe, e comentava isso com os chicos de pós-grado, né? Existe entidade reguladora que seja inovadora, que seja rápida, que seja moderna? Não, e não vejo que isso é um demérito. Eu creio que isso é o papel da entidade reguladora. Agora, por exemplo, pero algumas são mais rápidas, algumas são não sei o quê. Pois aí já vamos entrar em outras coisas. Esse é um tema. E outro tema é que isso, Marcos, que tu comentas, eu vejo que também passa aqui. Que pensam, vamos importar que é mais fácil. O que se comenta no mercado que tudo que é em China é mais fácil, porque por N motivos, por a estrutura de China, etc. Não sei, pode que sim, pero o que passa em promédio em todos os países é que todos têm essa mesma sensação, Marcos. Isso, tipo, olha, te acabo de dar um exemplo, como no caso de Estados Unidos, que, em teoria, são bastante menos burocráticos, são bastante mais rápidos, e que em um setor como o nosso, quem conhece o FDA sabe que não é assim tão fácil. Não sei, sabe? Agora, o que eu creio que temos que pensar é como uso a nosso favor como empresa tudo isso que estou seguro que a Anvisa também nos exige, demanda e cobra para inovar, não? Inovar mais como resposta a esta burocracia ou a estas travas ou o que seja que são normais das agências reguladoras. Não sei se Eu acho, Fabrício, que você foi bem num ponto da questão do Marcos, e agradeço muito as questões aqui que estão enviando aqui várias, e agradecendo muito também. Mas eu acho que você tocou num ponto que é porque a empresa, ela às vezes tem esse caráter um pouco mais, vamos falar assim, vou importar que vai ficar mais fácil, mas. E aí a gente volta no que você comentou lá no início, da cultura, de, primeiro, mudar a cultura corporativa. Fazendo a mudança corporativa, você já começa a ter uma mentalidade e começa a fazer com que todos os colaboradores da empresa pense num formato diferente, pense jamais no coletivo, pense, coloque a inovação ali de forma natural no seu dia a dia, né? Então, eu acho que isso acaba também já somando para a resposta do Marcos, já com o que você comentou, né? Então, eu acho que temos muito ainda a debater, ainda conversar, e aí fazer essa imersão mesmo sobre esse tema, porque não é um tema fácil. Às vezes, quando falam de inovar, parece que você vai lá ver o que está acontecendo e tenta trazer para cá. Não, não é isso. Inovar é você fazer algo novo, né? Porque se fosse para copiar, é só você ver o que está acontecendo e traz para cá. Não, é fazer algo diferente. Então, eh, a gente está bem no horário do nosso término.
eu continuo agradecendo imensamente todos que estão participando, todas as mensagens aqui registradas de agradecimento. É claro que o foco aí e todo o holofote, né, sobre esse tema que é muito importante, está em cima do Fabrício, que é uma pessoa expert sobre o tema, né, mundialmente eu te falo até, não somente aqui no Brasil. Então, de antemão agradeço e agradeço a você, Fabrício, meu amigo, que trouxe esse tema de forma muito leve hoje, né. É claro que para o curso, né, que vai acontecer, você vai ter mais detalhes, você vai ter mais aprofundamento, mas que hoje você pôde trazer isso de uma forma muito leve, né, para que as empresas comecem numa segunda-feira já a pensar um pouquinho diferente sobre tais aspectos, né, que formatam ali o seu dia a dia. Então, agradeço e deixo, obviamente, você com a palavra final, meu amigo. Fique à vontade. Você já é de casa, está em casa e fique à vontade. Pois, Márcio, não, obrigado, não, por mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, não? E, pois dizer isso não quer. Creio que aqui é como uma chispa, uma semente, não? Pero é um tema que merece, que vale ser aprofundado por toda essa complexidade. E que quanto mais entendemos e debatemos, mais nos apaixonamos, no, seja do ponto de vista de tendências, do ponto de vista de inovação e do ponto de vista como unam as duas coisas, não? Que é aqui é o principal, não? O mais completo. Pois conte comigo, quantas iniciativas, pois me pedem, a mim me encanta também este nível que tem a conversação aqui em Abimo sempre, as perguntas sempre de alto nível e reflexões, etc. Então, sempre, pois, muito obrigado. Imagina. Então, volto a agradecer o Fabrício, a todos que participaram, e o link sobre o tema, né, do curso também já foi passado. Ah, e aí, deixo como mensagem final, né, a gente tem essa segunda-feira como start para, principalmente, com essa semente que o Fabrício deixou aqui na cabeça de cada um, para a gente começar a pensar diferente, né, sobre esse assunto. Muito obrigado pela audiência, pela participação aí durante essa uma hora. Compartilho também, a gente perdão, o LinkedIn do Fabrício também, que é muito importante para você poder acompanhar toda a trajetória e todo o trabalho já realizado pelo Fabrício ao longo dos anos. Então, falha-me o perdão agora pelo LinkedIn, mas foi colocado agora aqui no final do chat. E agradeço a todos novamente. Uma ótima semana. Fabrício, meu amigo, um grande abraço e conte com a gente também quando precisar. Um abraço a todos. Tchau, tchau.